Todo mundo sabe que o Flávio Bolsonaro está sendo investigado pelas práticas de rachadinha e uso de funcionários fantasmas. Mas pouca gente sabe que o Carlos Bolsonaro, o Carluxo, também está sendo investigado por isso. E uma matéria da Globo ontem mostrou que ele pode ter cometido outro crime. As suspeitas são muito grandes. Ele vai se ferrar no futuro, porque a investigação está andando. Essas investigações estão andando, não é coisa que está parada, não. O crime é obstrução de justiça. A matéria da Globo praticamente prova que ele cometeu esse crime. Então é mais uma coisa contra o Carlos Bolsonaro. E obstrução de justiça é quando um investigado faz de tudo para que a justiça não consiga progredir na investigação, seja coagindo testemunhas, combinando depoimentos ou tentando fugir do processo de alguma maneira. Isso é obstrução de justiça. E o Carlos Bolsonaro, tudo indica, fez isso. Eu já vou falar por quê, como, mas antes, se você é contra essa corja que está destruindo o Brasil, Bolsonaro, Paulo Guedes, Sérgio Moro, esses aí, se inscreve no canal e vamos aqui fazer oposição a eles juntos. É um segundinho se inscrever no canal, é de graça, não custa nada. A maioria das pessoas que assistem aos vídeos não são inscritas, então se inscreve, seja o que é inscrito. Um segundo, só clicar em se inscrever embaixo do vídeo. Agora vamos falar sobre Carlos Bolsonaro, essa investigação e o crime que ele cometeu, que a Globo mostrou, ou o Globo, o jornal, mostrou ontem. O Carlos Bolsonaro está sendo investigado por rachadinha e funcionários fantasmas desde o ano passado, quando a revista Época mostrou que ele realmente usou funcionários fantasmas. A revista Época foi na casa de assessores do Carlos Bolsonaro, que também são parentes da ex-esposa do Jair Bolsonaro. Não é a mãe dele, mas é a ex-esposa do Jair. E aí o que acontece? A reportagem da Época foi lá falar com essas pessoas e perguntar: você é assessor do Carlos Bolsonaro, mas você não mora no Rio de Janeiro. O que você tem a dizer sobre isso? Porque como é que você está trabalhando sem morar lá? E a pessoa respondia: eu não sou assessor de ninguém, não tenho nada com isso. Eu não trabalho para o Carlos Bolsonaro. Ou seja, ficou a suspeita, a gente fala suspeita aqui, mas a gente sabe, o Carlos Bolsonaro pegava os dados dessa pessoa, RG, CPF, que eram parentes da ex-esposa do Jair, eles tinham esses dados, qualquer um tem acesso fácil a dados de parentes, e aí ele registrava essas pessoas como funcionários da Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro, como assessores dele, e ele embolsava os salários e a pessoa nem sequer sabia. Então, esse é um jeito, não é a rachadinha, é a inteirinha, ele pegava todo o salário. E aí, tem dois irmãos que cada um deles ganhou 517 mil reais no período em que foram assessores. Tem um outro primo deles que ganhou 1,5 milhão, 1,6 milhão no período em que foi assessor. E de uma outra família, tem um rapaz que só ele, uma pessoa, foram 2,3 milhões reais. Então a gente está falando aqui de quase 5 milhões de reais que o Carlos Bolsonaro roubou dos cofres públicos. Dinheiro meu, seu, dinheiro nosso, de impostos, que é dinheiro público que ele roubou dos cofres públicos com funcionários fantasmas. E a investigação está rolando, a investigação está andando, então não pensem, nada nunca acontece com eles. Calma, a investigação está andando sob sigilo absoluto e está indo. E aí o que acontece? A Globo mostrou isso, mostrou que essas pessoas, muitos deles, jamais tiveram registro na Câmara dos Vereadores, ou seja, nunca nem tiveram crachá. Nunca tiveram crachá. Imagina você trabalhar num lugar, mas você não ter sequer o crachá. Outros deles, um deles era advogado, tinha um escritório de advocacia na cidade de Resende, que fica a 130 quilômetros do Rio de Janeiro, então não tinha como ele trabalhar no Rio e ter um escritório de advocacia em Resende. A reportagem também mostra que ele estava em processos em Resende no mesmo horário que ele devia estar trabalhando no Rio de Janeiro e sem crachá, não tinha como ele estar trabalhando. Mostra que não há registro de entrada dessas pessoas na Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro, então o crime está ali, tem provas robustas de que tem coisa muito errada contra o Carlos Bolsonaro. Ok. Só que aí a reportagem da Globo mostrou ontem que essas pessoas foram visitar o gabinete do Carlos Bolsonaro dias antes delas irem depor. O Ministério Público chama cada um para depor. Vem aqui fazer o seu depoimento e dar a sua versão dos fatos. Eles todos, foram 5 pessoas, foram no mesmo dia, 3 juntos, eles tiveram horário de entrada 10h07, 10h08 e 10h09 da manhã. Foram na Câmara dos Vereadores, o Carlos Bolsonaro estava lá nesse dia, tem vídeos da sessão, ele estava lá, e eles se reuniram. Bem, na época em que o Ministério Público estava colhendo os depoimentos, ou seja, eles foram combinar o depoimento.
E veja, esses são dois irmãos que juntos ganharam mais de 1 milhão e o outro que ganhou 1,5 milhão. E veja bem, eles tinham dito que não trabalhavam para o Carlos Bolsonaro na época da reportagem, antes de começar a investigação. A investigação é baseada nas informações dessa reportagem. Ou seja, provavelmente Carlos Bolsonaro foi lá dividir, dar um pedaço da pizza para eles também, porque, ao que tudo indica, o Carlos Bolsonaro pegou todo esse dinheiro público para ele mesmo. Agora, dois outros foram na parte da tarde. E eles foram na parte da tarde, também entraram juntos, se reunir com o Carlos Bolsonaro. Gente, isso tem todos os indícios de ser obstrução de justiça. Dele tá chamando essas pessoas que já tinham dito que não trabalhavam para ele, que nunca tiveram crachá, que nunca entraram na Câmara dos Vereadores. Um deles tinha entrado pela última vez em 2015 e os outros não tinham entrado jamais lá, nunca pisaram lá. Veja bem, trabalharam lá. Um deles ganhava 17 mil por mês, ele era chefe de gabinete e ele nunca pisou na Câmara dos Vereadores. Olha o nível dos Bolsonaro. É a mesma coisa que o Flávio fazia, só que o Flávio ainda era rachadinha. Ele ainda ao que tudo indica, ele dividia o dinheiro com as pessoas. O Carlos Bolsonaro não, eles nem sabiam que tinham sido contratados. Olha só. Aí o que acontece? Na hora dos depoimentos, eles vão lá combinar o depoimento para obstruir a justiça, para não deixar que a justiça faça o seu papel de investigar e de chegar na verdade dos fatos. Não, se eles combinam o depoimento, fica mais difícil para os procuradores provarem o crime. Por isso que obstrução de justiça tem um nome, que é exatamente esse, ele não deixa a justiça seguir. E aí o que acontece? A matéria do Globo mostrou. E quando a gente pensa nesse crime, a gente tem que pensar, o crime do Carlos Bolsonaro é bem parecido com o crime do Flávio. As investigações estão andando, calma. Os procuradores estão indo para cima, só que as coisas não vazam, porque estão em sigilo absoluto. A matéria da Globo pediu informações, os procuradores disseram, está em sigilo absoluto, porque se vaza, vem o STF, quer parar, ou ele entra com habeas corpus, ou alguma coisa assim, para barrar a investigação. Então é importante o sigilo absoluto. No caso do Flávio, o crime dele, da rachadinha, era diferente. Ele tinha funcionários, muitos deles nunca tiveram crachá também na Assembleia Legislativa, e eles dividiam o salário. Por exemplo, algum ganhava metade e metade ia para o Flávio. Quem dividia esse dinheiro era o Queiroz. E o Ministério Público provou, quebrando o sigilo fiscal e bancário de todo mundo, provou que no dia do pagamento, a maioria dos funcionários do Flávio Bolsonaro depositavam 90% do seu salário para o Queiroz. E eram funcionários que não iam trabalhar, ou seja, se alguém ganhava 10 mil por mês, 1.000 ficava para essa pessoa, R$1.000 extra sem precisar trabalhar, tá bom para a pessoa, né? Uma pessoa desonesta, e 9 mil eles depositavam em dinheiro, em cash, para o Queiroz, que era quem organizava tudo. Olha só, então a gente tem dois irmãos Bolsonaro que têm problemas de investigação. E o Jair Bolsonaro só não tem problema, porque isso acontecia também no gabinete dele, ele só não tem problema porque ele é presidente, ele não pode ser investigado. Só quem pode investigar o Jair Bolsonaro é a Procuradoria-Geral da República. Então, não vai rolar, porque quem escolheu o Procurador-Geral da República foi o Augusto Aras. O que eu posso pedir aqui e prometer, eu posso pedir para que quando a esquerda volte ao poder, ou qualquer um chegue ao poder depois que sair esse desgoverno aí, investiguem o Jair Bolsonaro também e coloquem a justiça atrás dele. Se ele não deve nada, ele não tem o que temer. Mas eu acho que ele deve. Eu acho que ele deve. E o que eu posso prometer é que eu estarei aqui cobrando essas investigações sempre, não só hoje, não amanhã, não daqui um ano, daqui 1, 2, 5, 10, enquanto eu existir, eu vou estar cobrando que investiguem e que coloquem a justiça atrás deles, porque tudo indica que são bandidos, que são uma quadrilha. E aí, é uma coisa, o Adriano de Nóbrega foi assassinado pela polícia, tudo indica que foi assassinato. Ele ter sido assassinado não muda nada nas investigações. Tem muita gente preocupada, dizendo, vai acabar com a investigação. Não, a investigação da rachadinha do Flávio Bolsonaro não muda nada com o Adriano de Nóbrega morto. Não muda, porque ele não foi funcionário direto dos Bolsonaro e já foram quebrados os sigilos fiscal e bancário da mãe e da esposa do Adriano de Nóbrega, e a polícia já conseguiu até a prova no celular
de que o Queiroz mandou elas não irem depor, ou seja, obstrução de justiça. A gente não sabe por quais crimes eles serão denunciados, o Flávio Bolsonaro e o Queiroz, mas tudo indica que organização criminosa, obstrução de justiça, lavagem de dinheiro, funcionários fantasmas. Então, tem muitos crimes aí que estão na mira deles, eles estão na mira desses crimes, e a denúncia vai vir em algum momento. Eu espero que ainda esse ano, porque, pô, tem limite, né? A gente quer ver as coisas acontecerem. Mas o importante é que está andando. E se está andando, é bom, porque geralmente, lembra quando era o PSDB, era o PMDB e as investigações nunca andavam? E aí o Aécio ficava 10 anos sendo investigado, prescrevia o crime e acabou. E aí alguém do PMDB ficava 10 anos sendo investigado, prescrevia o crime e acabou. E aí ninguém nunca era preso. Nesse caso não. Além de estar sendo investigado, a gente vê que as pessoas estão indo depor. Inclusive a ex-mulher do Jair Bolsonaro foi depor em janeiro, no mês passado, no âmbito dessa investigação do Carlos Bolsonaro. No caso do Flávio Bolsonaro, a polícia invadiu lá a casa das pessoas, pegou o celular, pegou tudo. Foi quando eles, inclusive, descobriram que o Queiroz mandou a ex-esposa do Adriano da Nóbrega não ir depor. Então, tá acontecendo, tá andando, a gente vê. Daqui a pouco, quando fizerem outra operação de busca e apreensão, isso, mesmo sendo uma investigação sigilosa, sai na mídia, porque a polícia bateu na porta de alguém, as pessoas vêm e as pessoas ligam para a TV, e a TV vai todo mundo lá e vai todo mundo perguntar o que aconteceu. Geralmente isso é autorizado por um juiz, e aí se torna público pelo menos uma parte da investigação, uma parte pequena. A gente tem que ver no caso do Carlos Bolsonaro, é diferente. Não teve busca e apreensão, não teve esse tipo de coisa, porque, ao que tudo indica, esses funcionários dele não sabiam que eram funcionários. Ao que tudo indica, ele pegava o dinheiro inteiro, não como o Flávio. Como no caso do Flávio, ele estava em conluio com os funcionários dele, e parece que são 98 pessoas, aí precisa de busca e apreensão para ver o que tinha no celular de um, de outro. No Carlos não, porque como parece que só ele estava envolvido e os outros foram combinar o depoimento, mas não sabiam nem que eram funcionários antes, não tinha por que fazer busca e apreensão até agora. Agora que vem a notícia, a bomba, de que eles combinaram o depoimento, de que eles se encontraram, gente que nunca tinha ido na Câmara dos Vereadores agora talvez a Justiça peça busca e apreensão na casa dessas pessoas. E aí talvez vaze alguma coisinha minúscula dessas investigações para a gente ficar sabendo em que pé está. Mas, calma, vamos esperar que saia a denúncia. Essa investigação do Ministério Público no caso do Carluxo ainda é preliminar, então ainda não abriu nenhum inquérito. Então, primeira investigação, depois abre o inquérito, depois pede a denúncia. Então, vamos ter calma e esperar. 1 hora, gente, 1 hora a casa cai, porque a verdade é implacável. Pode demorar 1 ano, pode demorar 5 anos, 10 anos. 1 hora a casa cai. Ninguém consegue mentir para todos todo o tempo. Você consegue mentir para todos por algum tempo, ou você consegue mentir para alguns por todo o tempo, mas não consegue mentir para todos todo o tempo. Isso não é possível. A verdade é implacável e virá. Então, vamos esperar que a casa deles vai cair. E vai cair. Quando cair, quanto maior o tombo. E o tombo deles vai ser bem grande, porque eles acham que estão nas nuvens. Então, o tombo vai ser bem grande. É isso. E se você gostou do vídeo, curte, compartilha, se inscreve no canal, é de graça. Chama seus amigos para se inscreverem no canal e vamos aqui fazer oposição ao governo juntos. É isso. Falou.